Nesse vídeo eu vou te mostrar como realmente você pode perder a timidez e começar a falar em público, falar melhor com as pessoas e se comunicar melhor. E também vou te mostrar algumas experiências que me ajudaram bastante e que vão te ajudar também. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo aqui no canal Homem Presença, se inscreva no canal para receber dicas e informações a respeito de desenvolvimento masculino, a respeito de finanças, a respeito de estudos, a respeito de diversos assuntos que vão te ajudar muito e que vão agregar bastante na sua vida. Além disso, deixe o like, comente aqui no campo dos comentários alguma dica, alguma dúvida ou algum comentário que você acha que seja pertinente para o conteúdo que foi passado aqui no vídeo. É muito importante entender que esse vídeo é para você que tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de falar com as pessoas, e até mesmo de apresentar algum trabalho na escola, na faculdade, ou até mesmo no seu trabalho, e que isso acaba te impedindo de realizar algumas coisas, inclusive também de tomar algumas decisões que vão ser benéficas para a sua vida. Eu falo isso porque eu também já fui tímido, já fui bastante tímido, ainda sou um pouco tímido, mas consegui evoluir bastante e consigo hoje em dia apresentar trabalhos na faculdade, falar em público em trabalho, falar em público com as pessoas dentro de trabalho, e até mesmo no contexto de vendas consigo ajudar as pessoas e também a ensinar as pessoas em algumas coisas, como por exemplo nos estudos e também aqui no canal, que é uma forma de eu apresentar e também praticar a minha comunicação. E para você entender o nível de timidez que eu tinha quando eu era mais novo, quando eu tinha que apresentar algum trabalho da escola, muitas vezes, em alguns casos, eu acabava perdendo os pontos do trabalho porque eu não conseguia apresentar o trabalho da maneira que tinha que apresentar. E não é que eu conseguia, por exemplo, falar um pouco ou falar de uma maneira equivocada. Não, muitas vezes eu acabava não conseguindo falar, eu travava na frente da turma inteira e acabava não conseguindo repassar o que eu tinha que passar de conhecimento daquele trabalho de escola. E eu destaco duas situações em que isso aconteceu. A primeira foi num trabalho de inglês, em que eu tinha que apresentar alguma coisa sobre o passado do inglês, como que era o passado do inglês, e eu até cheguei a estudar, eu estudei o que tinha que falar naquele dia, eu entendi o conteúdo que eu tinha que passar, só que, infelizmente, eu no dia de apresentar, de apresentar e falar com a turma, eu acabei esquecendo tudo, eu acabei travando no momento de falar e acabei não conseguindo passar o conhecimento que eu tinha que passar naquele momento para a turma. A segunda situação é uma situação também similar a essa, em que eu tinha que apresentar um trabalho de literatura a respeito do modernismo, a respeito do autor Oswald, eu esqueci o sobrenome dele, mas eu lembro que era Oswald alguma coisa, eu não sei se é Oswald Andrade, ou era alguma coisa assim que eu tinha que falar a respeito desse autor, falar sobre um pouco da biografia dele, sobre o que ele escreveu e também um pouco sobre modernismo. Só que eu acabei travando no momento, inclusive é uma coisa que eu tinha não me perdoei nesse dia, porque era uma coisa que eu tinha estudado muito, que eu sabia tudo que eu tinha que falar, só que quando eu cheguei no momento de apresentar, eu acabei travando e não consegui passar o conhecimento que eu tinha que passar para os meus colegas de turma, para a turma que eu ia falar, né? Inclusive, acabei até perdendo pontos que depois eu consegui até recuperar esses pontos. Só que foi muito difícil de passar essa situação, até porque eu me sentia muito tenso, acabava me perdendo e também não conseguia passar o conteúdo e acabava muitas vezes perdendo pontos. Só que muitas vezes eu conseguia reverter isso, sendo a pessoa que ajudava a fazer os trabalhos da escola. Quando era aqueles trabalhos que era escrito, eu ia bem. Só que quando era para apresentar trabalhos na frente da turma, nossa, era um problemaço. E eu acho que muita gente já passou por isso. Comenta aqui no campo dos comentários se você já passou por isso e como que você melhorou ou se você está melhorando sobre isso. Veja, coloca aqui no campo dos comentários. Eu só consegui superar esse obstáculo na minha vida depois que terminou a escola. Quando terminou a escola, eu fui procurar aulas de oratória, fui procurar como falar em público, leituras, outras formas que foram me ajudando bastante. Então isso foi me ajudando bastante a evoluir e melhorar a minha comunicação, que hoje, embora ela não seja perfeita, eu reconheço isso, ela é muito melhor do que ela poderia ser quando estava no tempo da escola. E a primeira dica que eu passo para você que você
para você se comunicar melhor, para você conseguir perder a timidez e conseguir falar com as pessoas, conseguir falar em público, falar com uma pessoa que você quer falar. A primeira dica que eu te passo é você buscar estudar sobre como falar em público. Talvez esse vídeo também faça parte do que eu tô te falando, de estudar como falar em público, buscar aulas, buscar cursos. Tem sempre algumas playlists que ajudam bastante a falar em público. Tem cursos gratuitos no YouTube sobre oratória, sobre como falar em público, como utilizar uma forma de falar, onde você deve dar pausas, como você deve falar rápido, quando você deve falar devagar, como você deve aumentar o tom de voz, quando você deve abaixar o tom de voz. Procure aulas, procure cursos dentro do YouTube mesmo, de forma gratuita. Procure esses cursos de oratória, de como falar em público, de como se expressar, como perder a timidez. Procure esses conteúdos e também procure livros, porque livros vão te ajudar bastante a entender a como se comunicar melhor. Vai te ajudar a ter mais vocabulário e você vai conseguir aumentar o seu vocabulário, vai se comunicar melhor, vai conseguir aprender mais e vai buscar falar melhor com as outras pessoas. A segunda dica que eu te passo é a dica de você ir aos poucos. Seja gradativo, não comece querendo falar para uma plateia de pessoas, porque isso vai ser um choque muito grande e talvez você não esteja preparado para começar a falar para muita gente. Então, busque um número de pessoas, busque se comunicar de maneira simples, por exemplo, falar oi para as pessoas, perguntar a hora para as pessoas na rua. Chega alguém que está na rua e pergunta: oi, bom dia, quantas horas você sabe? Pergunta isso, porque isso vai te ajudar a melhorar a comunicação. Fala bom dia para alguém na rua. Quando alguém te falar bom dia, responda bom dia, responda boa tarde, responda boa noite, responda essa pessoa de maneira educada. Busque também praticar, mas só que de forma gradativa, e aos poucos você vai melhorando. Aí, quando você vai falando com uma pessoa, depois você vai falando com outra, com mais duas, aí você vai falando para um grupo de pessoas, depois você vai estar falando para uma sala inteira, se apresentando com as pessoas e de uma maneira que seja natural para você e que você consiga colocar a sua forma de pensar, colocar um conhecimento que você tem na sua cabeça, ou alguma ideia que você tem, alguma opinião que você tem na sua cabeça, você vai conseguir transmitir isso de uma maneira mais fluida, de uma maneira melhor para as pessoas. A terceira dica que eu uso quando eu vou me comunicar, quando eu vou falar com as pessoas, quando eu vou apresentar um trabalho ou alguma coisa para as pessoas, é pensar que eu estou falando com alguém que eu já conheço ou com alguém que eu gosto, que eu admiro. Ou seja, quando você vai contar um filme para uma pessoa, geralmente você consegue explicar certinho para a pessoa passar a ideia de um filme, ou talvez de alguma coisa, por exemplo, de alguma informação, de alguma notícia. Você consegue passar esse conhecimento adiante para as outras pessoas de uma maneira simples, que a pessoa talvez que você tenha até dificuldade com o assunto, mas que a pessoa também consiga entender o que você está falando. Então, é muito importante que você, quando você for falar, mesmo que seja para outras pessoas, para um grupo de pessoas, você sempre pense que você está explicando para uma pessoa que você gosta, mesmo que seja o assunto mais difícil que você tem. Imagine que você está explicando, por exemplo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho, para os seus colegas. Imagine, por exemplo, que você está falando com, por exemplo, um grupo de pessoas que você gosta, ou talvez, se você não tem muitas pessoas que você gosta, pensa que você está explicando para uma pessoa que você admira. Por exemplo, Jesus Cristo, para o Neymar, para a Marta, para o Pelé, para o Jô Soares, para o William Bonner, para o Bolsonaro, para o Lula. Pensa que você está explicando para alguém que você gosta, ou que você admira, ou que você gostaria de conversar, que a pessoa talvez você consiga passar e transmitir a ideia que você quer para a pessoa e para as pessoas que vão receber o que você está falando, a informação que você está falando para ela. A quarta dica que eu vou passar para você, que eu também uso, é de viver o momento. Muitas vezes a gente fica pensando, a gente sofre mais pelo que antes da apresentação do que no momento de apresentar o seminário. E talvez, muitas vezes a gente se apega muito a errinhos que a gente comete. E muitas vezes quando a gente erra, por exemplo, a gente já começa na primeira frase, a gente fala alguma coisa errada ou alguma coisa que seja, talvez que as pessoas deem risada, mas que não era para dar risada. Então é muito importante que antes de você ficar nervoso, se você errar, quando você errar, porque vai acontecer de você errar, você
pega ao invés de você, por exemplo, só pensar no erro, corrija o erro e continue falando o que você tem para falar. Por exemplo, se você falou uma palavra errada, se você falou uma frase errada, fale, não, desculpe, então tal, eu tenho isso, isso, você vai continua falando. Não precisa, por exemplo, se apegar muito aos erros, porque os erros vão acontecer e você precisa aprender com eles. Então, não se apegue tanto aos erros e viva, por exemplo, no momento, um momento de você se apresentar, de comunicar, de falar com as outras pessoas, até mesmo o nervosismo. Depois que passa a apresentação, meio que baixa a temperatura, você não fica tão nervoso e você até se surpreende com a performance que você teve enquanto você estava apresentando. A quinta dica que eu passo para você que realmente quer perder a timidez é que você treine. Treine bastante, treine de frente ao espelho, treine sozinho, fale sozinho, grave se for preciso, grave, fica de frente ao espelho e leia um texto de frente ao espelho. Imagine que você está conversando com outra pessoa, ou mesmo pega o seu celular, coloque ele só para gravar e começa a falar. E aí, principalmente se for sobre algum assunto que você tem que falar com outra pessoa, ou se for um assunto que você tem que apresentar para um grupo de pessoas, treine isso. Coloca, por exemplo, como é que você falaria, o que você falaria no começo, o que você teria que falar no meio e o que seria importante de falar no fim dessa apresentação. É muito importante que você tenha um norte do que você vai falar e apenas treinando que você vai entender como você vai aplicar cada coisa que você vai falar no meio, na sua apresentação, nas suas falas. Treine pelo menos umas 10 vezes, repita várias vezes para que você memorize e torne mais automático o que você tem que falar para outra pessoa. A sexta dica que eu te passo é a dica de você saber o que te faz ficar tímido. É muito importante que você identifique o que você sente quando você fica tímido, se é antes de falar com as outras pessoas, se é durante o momento de falar com as outras pessoas, ou depois de falar com as outras pessoas, se você fica pensando no que elas falaram, no que elas estão pensando, se foi bom a sua apresentação, se foi ruim. Tente identificar o que te faz ficar nervoso, o que te faz ficar tímido, o que te atrapalha, se é antes, se é depois, se é durante a apresentação, se é a maneira que você fala, e tente identificar o que exatamente te deixa tímido e como você se sente perante a isso. Sétima dica que eu te passo é não perca a sua naturalidade. Não perder a sua naturalidade é você não fingir uma coisa que você não é, não fingir uma forma de falar que você não fala. Muitas vezes algumas pessoas tentam emular ou fingir uma forma de falar só para poder apresentar ou para poder passar uma imagem que ela não tem. Só que é muito importante que você seja natural. E é muito importante também que quando você vai se apresentando, vai melhorando cada vez mais a sua forma de falar, você vai pegando uma forma de como você vai falar em público, uma forma de você se comunicar com uma pessoa, com outra pessoa. É muito importante isso, que você desenvolva a sua forma de falar para que você consiga se apresentar e consiga falar com as outras pessoas, e inclusive grupos de pessoas e também grupos grandes de pessoas, para que você consiga melhorar a sua forma de falar e também consiga ter uma forma natural que você mesmo consiga transmitir as suas ideias, consiga transmitir opiniões e conhecimentos para outras pessoas. A dica que eu passo é a dica de você conhecer o público que você vai falar. Entenda com quem você vai falar para que você saiba. Se você vai falar com uma pessoa idosa, se você vai falar com uma pessoa nova, uma pessoa mais nova que você, uma pessoa adulta ou um jovem, tenta entender qual o tipo de pessoa que você vai falar antes de você começar a se comunicar, principalmente também para entender como o público espera que você fale sobre aquele conteúdo. Se é para você falar de uma maneira mais informal ou de uma maneira mais formal, tente entender qual o público também, para que você consiga perceber como você vai passar aquela informação, passar aquele conhecimento e até mesmo uma opinião de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais natural
para que você consiga passar da maneira correta e também para que a pessoa consiga entender. A forma que você apresenta para um grupo, por exemplo, de pessoas idosas é diferente de uma forma que você vai se apresentar para uma pessoa, para pessoas adultas e também para pessoas mais novas. Então é muito importante que você saiba como você vai lidar com o público para que você consiga melhorar sua comunicação e que também você consiga perder a timidez com os diferentes públicos. Bom, essas foram as dicas que realmente me ajudaram a vencer a timidez e eu espero que te ajude também a vencer a timidez para que você consiga se comunicar desde uma pessoa até mesmo para um grupo de pessoas e você consiga passar seus valores, sua opinião, ou uma informação, um conhecimento, para que você consiga sempre estar melhorando a sua comunicação e falar melhor com as outras pessoas. Por esse vídeo é isso. Deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários se faltou alguma dica, se você acha que tem alguma dica melhor do que essas que eu te falei. E também coloca aqui no campo dos comentários se você tem alguma dúvida ou alguma crítica aqui ao canal. Coloca aí, se inscreva aqui no canal, a minha presença, deixe seu like, comente. Por esse vídeo é isso.